Matéria de história de hoje: uma república de fazendeiros. A troca de favores, idealizada por Campos Salles, exerceu influência na política nacional por cerca de 30 anos. As oligarquias mais poderosas eram as de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia. Devido à importância econômica desses estados, segundo alguns historiadores, as oligarquias paulista e mineira, que governavam os estados mais ricos da federação, chegavam a fazer um acordo para vencer as eleições presidenciais e, com isso, controlar a política nacional numa prática conhecida como política do café com leite. Até 1930, o governo da República esteve nas mãos de uma grande aliança de fazendeiros, cuja riqueza vinha principalmente do café, além de outros produtos agrícolas como o cacau, a borracha e o açúcar de cana. Olha lá uma foto do café, né, já maduro. Os grandes plantadores de café no século XIX ficaram conhecidos como os barões do café e formavam o principal núcleo da oligarquia paulista. Em 1900, o café chegou a corresponder a 60% das exportações nacionais. A Constituição Republicana aboliu a venda no sistema eleitoral, mas o voto era descoberto, ou seja, não era secreto. Dessa forma, ricos fazendeiros podiam exercer controle sobre eleitores que dependiam do seu poder econômico ou de seus favores. Como a maior parte da população no país era rural, a maioria do eleitorado se submetia à vontade dos fazendeiros locais, conhecidos como coronéis, porque nos tempos da monarquia comandavam tropas da Guarda Nacional. Essa manipulação do processo eleitoral por meio da troca de favores e até mesmo da intimidação e da violência ficou conhecida como coronelismo e impedia os eleitores de manifestarem sua vontade livremente. A república, palavra de origem latina, que significa coisa pública ou governo para o interesse comum, acabou sendo dominada por interesses privados, geralmente de fazendeiros que desejavam manter o controle de seus respectivos estados a qualquer preço. Dessa forma, garantir vantagens em relação ao governo federal em troca de apoio público. As fraudes eleitorais eram bastante comuns, como o voto de cabresto, em que eleitores eram forçados a votar em determinado candidato. A utilização de nomes de cidadãos falecidos para aumentar a quantidade de votos, ou até mesmo a adulteração das atas eleitorais, os documentos que registravam o processo de votação. Como não existia uma justiça eleitoral independente, também era fácil anular uma eleição quando o resultado era favorável a um candidato diferente, numa prática conhecida como degola política. Assim, dificilmente os grupos de oposição tinham chance de chegar aos principais órgãos do Estado. Enquanto as oligarquias disputavam eleições para manter o controle da política em seus respectivos estados, outros grupos sociais também buscavam formas de sobreviver num país tão diverso. No sertão da Bahia, em 1893, por exemplo, surgiu uma comunidade de pessoas muito humildes que seguiam um homem religioso conhecido como Antônio Conselheiro. Fundada numa fazenda abandonada conhecida como Canudos, por causa da vegetação local, a comunidade chegou a ter 5.000 casas e 30.000 habitantes, que seguiam a promessa de salvação eterna e ouviam diariamente os sermões do seu líder. Por causa de um desentendimento que levou a um conflito com as autoridades da Bahia, o governo da República interveio, enviando forças militares que destruíram a comunidade em 1897. O movimento também era alvo do preconceito dos moradores da cidade, para quem os habitantes da comunidade de Canudos não passavam de fanáticos religiosos, e sofreu a oposição de fazendeiros que não viam com bons olhos a liderança popular de Antônio Conselheiro. Além de conflitos na zona rural, como Canudos, a República, recém-fundada,
ficou marcada por problemas sociais na cidade, como no caso do Rio de Janeiro, em 1904, durante a presidência de Rodrigues Alves. A capital da República passou por uma reforma de modernização que resultou na demolição de dezenas de imóveis antigos na região central, que serviam de habitações coletivas para a população mais pobre, conhecidos como cortiços. Ao mesmo tempo, para combater epidemias, foram tomadas várias medidas de saúde pública, sendo que muitas delas despertaram a desconfiança e o descontentamento da população em relação ao governo, como a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Essa situação resultou em uma revolta popular, conhecido como Revolta da Vacina, que levou a população a enfrentar as forças policiais e destruir equipamentos públicos, como calçamento e trilhos de bondes. O conflito durou cerca de 5 dias e resultou na morte de pelo menos 20 pessoas, além de inúmeros feridos e presos. Em 1910, o Rio de Janeiro foi palco de uma revolta de marinheiros descontentes com a má qualidade das condições de trabalho na armada, especialmente os castigos corporais herdados dos tempos do Império, quando muitos marinheiros eram africanos escravizados que pertenciam ao Estado. Esse movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata, e um de seus principais líderes foi João Cândido. Apesar de muitos dos rebeldes terem sofrido as consequências de sua insubordinação nos anos seguintes, o principal propósito foi alcançado, extinguindo-se os castigos físicos na marinha de guerra. Atividades. 1. Em seu caderno, explique como funcionava a chamada política dos governadores na Primeira República. Olha lá, na questão 1, ficou assim. A política dos governadores consistia numa troca de favores entre o governo federal e as oligarquias que dominavam a política em seus respectivos estados, a fim de eleitoral das oposições e garantir apoio ao presidente no Congresso Nacional. Dois, discuta com seus colegas e professor o que era o fenômeno conhecido como coronelismo e dê um exemplo citado no texto. Então, essa nós só vamos conversar sobre ela, não precisa escrever. O coronelismo consistia no exercício do poder local por grandes proprietários rurais, que manipulavam as eleições por meio da força ou da troca de favores. Um exemplo citado no texto seria o voto de cabresto, em que os eleitores votavam nos candidatos indicados pelos coronéis da região, né? Então, os coronéis mandavam até nas eleições, tá bom? Porque as pessoas precisavam dos favores deles, então acabavam votando em quem eles queriam. Na questão 3. Após a leitura do texto, resume em seu caderno os conflitos rurais e os conflitos urbanos durante a Primeira República. Então, olha lá, questão 3. Escreva aí no caderno. Um importante conflito rural foi a Guerra de Canudos, que consistiu na repressão pelo governo federal, usando da força militar, a um movimento social de caráter messiânico no sertão da Bahia em 1897. Exemplos de conflitos urbanos são a Revolta da Vacina, em 1904, uma rebelião popular contra a obrigatoriedade de vacina contra a varíola no Rio de Janeiro, e a Revolta da Chibata, em 1910, um levante de marinheiros pelo fim dos castigos corporais da Armada, também no Rio de Janeiro. Então, é isso por hoje.